Oba! Há um ano atrás eu postei um vídeo que foi a minha volta aqui pro meu canal, porque eu tinha ficado há muito tempo sem postar e eu só postava coisa bem nada a ver. E era sempre ou por preguiça, ou porque na época eu não tinha nem um PC nem um celular decente pra editar. Tipo, meu PC da época era um Celeron bem fudido, e meu celular era um Moto G6 que tava nos últimos anos de vida dele. E eu não conseguia nem gravar, nem editar de outra forma, porque eu só tinha o meu PC e meu celular. E os dois não funcionavam editor de vídeo. E eu só consegui gravar aquele vídeo do Histórias do Trabalho porque depois de muito tempo eu finalmente consegui um celular decente pra editar, que foi o Moto G20. Tudo graças a que eu consegui emprego. Quando eu retornei pro canal, eu tava começando a trabalhar, e eu postei um vídeo que era sobre as histórias que eu tinha passado no trabalho. Que por ter sido logo depois de dezembro, eu tava cheio de história pra contar, porque dezembro é a época que lá vira um inferno. Tanto que boa parte daquelas histórias aconteceram todas em dezembro, até porque eu tinha só alguns meses lá. Mas agora eu tô há pouco mais de um ano lá, tanto que eu tô gravando isso aqui nas minhas férias. Sim, eu tiro férias, 6 por 8 me tira férias, Eu até tô estranhando um pouco tirar férias, porque pra quem trabalha sábado e domingo, ficar mais de um dia em casa é muito estranho, mas é muito bom. Mas de um ano pra cá, muita coisa mudou, tanto que meu setup que meu computador tinha morrido, foi disso pra isso. E eu ainda vou gravar um vídeo do meu setup alguma hora. Mas voltando ao assunto, eu ainda trabalho na mesma livraria de antes, que mesmo não aparecendo, muita coisa mudou lá. Tanto que a equipe que era assim, agora tá mais ou menos assim. Muita gente saiu, muita gente entrou, muita gente ficou, mas uma coisa não mudou de lá, que foi aquela frase que eu disse no vídeo anterior: todo dia aqui é diferente. Mas essa frase mudou um pouquinho. Eu tinha gravado o primeiro vídeo de Histórias do Trabalho quando era dezembro, então o movimento lá tava pegando fogo. Só que quando acabou dezembro, janeiro, fevereiro, e as aulas voltaram, as pessoas voltaram a trabalhar, o movimento ficou bem morto. Então voltou aquele movimento de sempre, que é dias de semana a loja tá meio morta, e sábado e domingo que começa a lotar. Só que sábado e domingo também não aconteciam lá muitas histórias interessantes, porque era muito mais movimento mesmo. Tipo, muita coisa pra fazer, muita gente pra atender, e nenhuma história muito diferente assim. Porque as anomalias mesmo sempre acontecem ou em julho ou em dezembro. Mas as três coisas padrões que você sempre vai encontrar lá, que são estudantes de direito, loiros de oncinha e um bando de criança chata, elas desaparecem um pouco antes de dezembro, mas elas são substituídas por outras três coisas chatas, que são os fãs de Harry Potter, pessoas mainstream e uma variação dos estudantes de direito, que são estudantes de direito confusos. E com pessoas mainstream eu não especifiquei muito porque tem duas variações delas. Porque elas funcionam da seguinte forma: pessoas mainstream meio que seguem uma mentalidade de rebanho. Então elas veem que se tem muita gente fazendo uma só coisa, elas vão e fazem também. Então se elas veem que tem muita gente comprando uma coisa específica, elas vão e compram também. Elas gostam daquilo? Não. Elas vão ter alguma utilidade pra aquilo? Provavelmente não. Mas tem muita gente comprando, então vamos comprar também. E as duas variações que eu falei foi porque, que nem eu disse no vídeo anterior, a livraria tem o andar de cima e o andar de baixo. No andar de baixo tem papelaria, livros estrangeiros, livros cristãos, livros juvenis e várias outras coisas. Já no andar de cima tem os mangás, HQs, livros técnicos e várias coisas de nerdola. E é logo lá onde eu fico. Então meio que tem dois tipos de pessoa mainstream, do andar de baixo e do andar de cima. Do andar de cima eu não aguento mais gente pedindo carta Pokémon, e do andar de baixo ninguém aguenta mais gente pedindo Bob Goods. Enquanto no andar de baixo você vai ter que ficar aturando os especialistas em Bob Goods, que sabem qual é o melhor, qual é o fake, qual é o original, sabem qual cor tem que pintar tal coisa e qual legal fica mais pica. E não só isso, como ouvir explicação de uma pessoa ou 10 anos mais velha que você, ou 10 anos mais nova que você, explicando como se tivesse feito um TCC em Bob Goods. E você, pobre 6 por 1, só querendo ir embora. Já no andar de cima, você vai ter que aturar criança, adolescente e adulto com adolescência tardia. Então sempre vai ser a mesma porcaria, você tá fazendo uma coisa lá ocupado e vai vir alguém e pedir carta Pokémon, que você vai ter que parar tudo que você tá fazendo, abrir uma vitrine pra pessoa pegar lá. Daí sempre quando eu tô arrumando um mangá, livro, HQ, sempre vem alguém pedir carta Pokémon e eu tenho que parar tudo que eu tô fazendo e ir lá buscar a pessoa. Isso quando a pessoa não decide pesar as cartas, porque daí fica ela lá chacoalhando carta por carta pra ver qual tá mais pesado e qual não tá. Que eu te garanto, você não vai saber a diferença entre miligramas. Isso quando não trazem uma balança lá pra pesar. Mas isso eu acho até que de boa, porque até agora eu não passei dor de cabeça com isso lá. As pessoas que vieram com balança, eu sempre pegava quase todas as cartas da vitrine, colocava pra elas pesar e elas compravam várias cartas. Então meio que não era tempo perdido. Mas só teve uma situação específica que uma pessoa veio com balança e queria pesar todas as cartas de lá. Daí eu falei, tá bom, pode pesar. Daí eu tirei todas as cartas da vitrine e ela ficou lá pesando as cartas e eu perto dela. E ela separando as cartas, pesando e tal, até que ela me solta: vai ser essa daqui. E compra uma carta só.
Daí pensa, quase 1 hora de livros que eu poderia estar guardando, organizando, arrumando pra uma carta Pokémon. Isso porque eu não falei das crianças que vêm comprar essas cartas. Tá vendo essa vitrine? É, essa vitrine. Não toque nela. Crianças lambem ela. Muito. Ou quando vem aquele desgraçado que vê uma vitrine com vidro transparente, clean, bonitinho, chega em mim e me diz: abre ali pra eu ver. Mas nos outros casos temos os fãs de Harry Potter, que eu considero a pior fanbase. Eu considero que Harry Potter tem os piores fãs que eu já tive que atender. Porque durante todos os dias de trabalho que você vai ter, você sempre vai estar ouvindo: não, mas eu sou Grifinória. Não, mas eu sou Sonserina. Eu prometo, sei lá o que mente, não fazer nada de bom. Nossa, eu quero uma varinha do Harry Potter. Eu quero uma pelúcia da Sonserina, da Grifinória, do Harry, de alguém aí. Tipo, eu confesso que eu não sou o maior fã de Harry Potter, tanto que eu dormi na maioria dos filmes que eu assisti. Porque, não sei, mas não me atraiu muito não. Mas os fãs de Harry Potter conseguem ser insuportáveis. Tanto que tem um caso que sempre acontece na livraria de uma pessoa que vem lá, que quando ela vem eu sempre penso, ok, menos 40 minutos do meu dia. Porque ela vai sempre ver as varinhas do Harry Potter e é sempre a mesma história. Ah não, mas deixa eu ver essa daqui. Ah não, tá torta, eu não quero varinha torta, mas essa daqui. Não, essa aqui também tá torta. Ai, mas essa aqui eu já tenho, essa aqui eu já tenho. Não, mas isso aqui também tá torta. Ah, mas eu quero uma varinha, eu tenho que comprar varinha. Eu só assisto o filme do Harry Potter se eu estiver segurando uma varinha. Sim, tem pessoas que fazem isso não ironicamente. Elas só assistem filmes do Harry Potter se tiverem com varinha. Tipo, nada contra você ser muito fã do Harry Potter e só assistir filme com a vara na mão, mas sempre que vem um fanático por Harry Potter, eu sempre sei que aquele atendimento vai demorar no mínimo meia hora. E por algum motivo a pessoa que eu falei antes, ela sempre repete a mesma frase: da última vez que eu comprei aqui tinha. E detalhe, eu tô lá há quase 2 anos. E eu nunca vi essa pessoa comprando uma coisa lá. E pior que um amigo meu, até pouco tempo atrás, achava que os fanboys que eram chatos de verdade eram fanboys de Boruto. Rapaz, antes fossem. Eu acho que tão ruim quanto fã de Harry Potter, só fã de Ordem Paranormal. Esses são chatos. Mas fora esses dois, a gente tem a última variação, que são os estudantes de direito confusos. Que essa pode ser a mais chata dos três. Porque os estudantes de direito confusos, eles ainda não sabem exatamente qual área eles querem seguir no direito. Então eles acham que querem uma área e precisam de coisas para aquela área. Daí a desgraçada frase "eu sei dos meus direitos", ela muda um pouco. Porque eles começam a falar um pouco menos isso, mas em troca eles começam a te fazer pedidos. E pedidos muito específicos. Então, direto, trabalhando normalmente, eu vou receber um pedido de alguém querendo um livro específico, de uma edição específica, de um autor específico, de uma matéria específica, daquele mesmo ano, de uma tal edição, escrito de tal forma e traduzido por tal pessoa. Sim, é desse jeito. E só um takezinho que eu quero gravar agora, que eu tô suando porque eu tô gravando literalmente madrugada. Porque durante a edição do vídeo eu fiquei pensando, não, mas não deve ser tudo isso não, eu tô exagerando e tal. Mas nesse exato dia, nessa exata madrugada, alguém me perguntou do livro específico, edição específica e tal. E eu achei o livro pra pessoa. A pessoa olhou pra mim e disse: mas tem desse autor aqui? Então pra você que tá fazendo direito e vai precisar de livros nesse nível, eu te garanto, em livraria física não tem. Quando são específicos nesse nível, não vale a pena a gente trazer pra nossa loja, porque não ia vender. Ia ficar parado lá até bater o ano que vem e ficar desatualizado, daí ninguém mais compra. Mas essas são 3 situações que você vai ter que aturar quase sempre durante todo o ano. Porque é mais em dezembro mesmo que acontece bastante coisa nova e bastante história pra contar. Mas, da última vez que eu tinha postado o vídeo, eu tinha contado as histórias do Natal de 2023. E eu passei o Natal de 2024 lá, então tem mais histórias pra contar. E nesse mês de dezembro eu já consegui separar mais 3 histórias pra contar, que também foram bem trágicas. E a primeira delas foi... A primeira história não foi nem um problema com o cliente, nem nada trágico não. Foi só Jenny Canário sendo Jenny Canário. Porque assim, não é de conhecimento de todo mundo, mas eu sou uma pessoa um pouco desligada. Principalmente porque quase sempre eu durmo bem tarde e quase sempre eu chego no trabalho bem invertido. Na real, quase sempre não, exagero, mas principalmente dias que eu acabo passando um pouco do horário. Tem dias que eu não consigo dormir. Mas ainda assim eu tenho um pouco de atenção pra algumas coisas. Tipo, quando eu durmo pouco, meu cérebro meio que separa as coisas que eu tenho que dar atenção e as coisas que eu faço no automático. Então algumas coisas eu dou minha atenção normal e outras eu faço totalmente no automático. E é nisso aí que acaba surgindo umas pérolas. Por exemplo, quando a gente vai bater o ponto pra gente poder ir embora, ir pro almoço, chegar e tal, a gente coloca o dedo numa maquininha e essa maquininha registra a hora que a gente bateu o ponto pra chegar e tal. Mas acontece quase sempre dessa maquininha dar pau.
Então, tipo, às vezes acaba o papel, às vezes ela não quer funcionar, às vezes ela tá toda travada e coisa assim. Então o que a gente faz? A gente geralmente bate uma foto e manda no grupo do WhatsApp pra mostrar as informações da maquininha, mostrando que ela tá sem papel e mostrando a hora que a gente saiu, só pra poderem registrar manualmente que a gente chegou ou voltou naquele horário. Mas a gente bate uma foto pra mostrar as informações que tem naquela telinha da máquina. Mas teve um dia que acabou a energia e deu a minha hora de ir pro almoço. Deu o que eu fiz. Sim, eu sei, essa foto é sensacional. E o pior é que eu só percebi isso na hora que eu tava almoçando, porque eu vi as mensagens no grupo mandando um monte de kkk. Acontece. Mas a história não é essa. Então, em um dos dias que eu não tinha dormido quase nada, eu tinha acabado de ler Charada no 1, que foi uma das melhores HQs que eu já li na minha vida, que conta o passado do Charada e mostra o porquê ele virou o vilão do Batman. Mas eu fiquei confuso com uma coisa lá. Dentro da livraria, eu sabia que um dos administradores gostava muito de HQs e manjava muito de HQs também. Daí eu pensei, pô, vou comentar com ele essa dúvida. Daí eu entrei na sala dos funcionários e fui comentar com ele sobre isso. Mas eu não tinha notado uma coisa. Que ele tava resolvendo um problema absurdo que tava tendo nas mercadorias. Tanto que tava ele e mais administradores conversando. E adivinha quem não reparou? Nem enquanto eu tava na porta, eu falei, vem cá rapidão. Daí por ele tá resolvendo um problema muito absurdo que tava tendo, ele já chegou achando que eu tinha mais problema pra dar pra ele. Daí eu fui pro meu setor e ele chegou do meu lado. Ele colocou a mão no meu ombro e disse, tá mano, o que foi? Daí eu coloquei a mão no ombro dele e disse, então, o Bruce Wayne. E foi nessa hora que eu recebi um Insta vai tomar no cu. Claro que quando eu percebi na hora eu fiquei vermelho pra cacete, mas eu tirei umas boas risadas dele e da galera que tava junto. Então acho que valeu a pena, né? Mas juro, eu fiz isso aí muito na inocência. Porque tipo, a gente se zoa, a gente fica conversando e tal, mas eu não peguei um timing bom. Faz parte. A próxima história já começa a ficar um pouco mais complicada, porque ela aconteceu no meio de dezembro. E no meio de dezembro foi o inferno. E um dos vários dias que eu tava trabalhando lá em cima, tava bem próximo da semana do Natal. Então a loja tava com um movimento absurdo e não parava. Era um dos dias que a loja tava lotadaça, porque a galera não só queria se adiantar pro Natal, como queria ir lá passar o tempo, aproveitar as férias e tal. No shopping, ao invés de qualquer outro lugar. Mas tudo bem. Então tava no nível que quase toda hora eu tava atendendo tipo 3 pessoas ao mesmo tempo. Até que eu ouço barulhos de passos, subindo a escada. Mas não eram barulhos de passos comuns. Eram patas. Até que quando eu finalmente termino de subir, tem um cachorro lá em cima. E só andando pra algumas pessoas aí, principalmente pra pessoas que levam cachorro pro shopping. Se você é uma das pessoas que leva cachorro pro shopping, saiba que quase todo mundo, tirando estudantes ou qualquer pessoa que não trabalha, todo o resto, saiba que todos te odeiam. Cachorro não é ser humano. Se você trata cachorro que nem ser humano, você é burro. E só deixando uma coisa bem clara, que eu tô gravando agora porque eu não deixei isso muito claro. Tratar cachorro igual ser humano, eu não digo metaforicamente, tipo, você dar carinho e tal pro cachorro. Não, eu digo literalmente, a pessoa tratar como se fosse um bebê. Daí a pessoa que trata um cachorro como se fosse um bebê, vai achar que o cachorro tem a mesma percepção de um bebê. Daí vem a pergunta, você acha mesmo que é uma boa ideia levar um animal que tem um olfato muito superior aos humanos e uma audição muito superior aos humanos? Ao invés de levar ele pro parque, que é um lugar aberto, com grama, água, sol, e lugar pra ele correr, lugar pra ele brincar? Você acha mesmo que é uma boa ideia levar ele pra um lugar fechado, com cheiro intoxicante de fast food, e criança gritando pra todo canto e pessoas falando pra todo lado? Vai ser realmente uma boa ideia? E acredite ou não, mas eu já ouvi o argumento, mas o cachorro é da pessoa, ela faz o que ela quiser. Cara, o que você tem é um ser vivo que você adotou pra cuidar, não uma Barbie. Mas assim que ele terminou de subir, eu já tava pensando, ok, qual a criatura mística que vai ser a portadora deste animal? Só que assim que ela terminou de subir, eu vi que era uma senhora. Gorda. Vestida de uma forma bem... Esquadrões da Moda. Enquanto eu tava atendendo um monte de gente, ela chegou falando bem alto. Quem é o responsável daqui? Alguém pode me atender? E nessa hora eu respirei fundo e fui atender ela. E a primeira coisa que ela me fala é... Eu quero um Shirazard, me vê um Shirazard. Shirazard? Sim, Shirazard, eu quero Shirazard. Ok, você tá falando da Raquel Shirazard? Não, moço, Shirazard, você sabe do que eu tô falando. Para de se fingir de idiota. Não, eu não sei do que você tá falando. Como assim, Shirazard? Não, Shirazard, é coisa que as crianças brincam, essas coisas aí. Mas Shirazard... Charizard? Ai, olha só, você sabia, só tava se fingindo de idiota. Daí quando eu finalmente descobri o que ela queria, eu fui explicar pra ela que não tinha como ela pegar um Charizard assim. Ela tinha que comprar pacotinhos e ter sorte de ter o Charizard. E ela fez um... E desceu as escadas. Daí eu, que não entendi porra nenhuma, só voltei ao meu trabalho normal.
Até que se passam mais ou menos 15 minutos e um funcionário sobe lá em cima e fala: uma véia falou lá embaixo falando que você não queria dar o Sherazade pra ela. Eu não entendi nada, mas ela reclamou de você. Daí eu fiquei ainda mais sem entender, até que pouco tempo se passa e meu coordenador sobe lá em cima e fala: oh, foi você que atendeu a véia de Sherazade, não foi? Ah, foi eu sim. Véia chata do caralho. E aí que vem uma continuação que eu não sabia na hora. Assim que a véia desceu, ela foi lá embaixo e começou: Cadê o gerente aqui? Eu quero fazer uma reclamação. Cadê o gerente? Daí quando ela fez isso, o meu coordenador e minha chefe estavam conversando no canto da livraria. Daí os dois chegaram e foram falar com ela. E ela disse: a pessoa dali em cima me atendeu muito mal. Ela não queria me dar o que eu pedi. E meu coordenador, tentando resolver a situação, foi conversar com ela falando: tá, o que você pediu? E ela começou a falar do Sherazade. Só que daí meu coordenador foi explicar pra ela que não se pega o Charizard assim. Daí ela falou: não, mas ela quer o Charizard. E ela ficou retrucando que não, ela queria o Charizard. E ele explicando: não tem como pegar o Charizard assim. E chegou uma hora que minha chefe teve que ir pro cantinho porque ela começou a rir. E meu coordenador lá passando raiva, até que chega uma hora que finalmente a véia vai embora. E vai embora reclamando, falando que a gente não queria dar o que ela pediu. Graças a Deus. Mas aí temos a última história, que eu acho que de modo geral é a mais estranha até agora. E a história foi: ainda no mês de dezembro, teve um dia que por algum milagre o meu setor tava bem vazio. Que é bem estranho, porque geralmente em dezembro o meu setor fica lotado quase o tempo todo. Porque tem muita criança, adolescente querendo comprar mangá e tal, que né, eu comentei no meu último vídeo, vocês sabem bem como é que é. Mas enquanto tava bem vazio o meu setor, eu tava organizando ele. Eu sentei no chão e comecei a organizar os mangás. Até que eu escuto algo tipo... Daí, claro, eu penso, pô, tá subindo um Triceratops aqui. Daí, quando eu me levanto, tem um senhor terminando de subir a escada. Daí ele termina, para na frente da escada e fala: ah, então, quem daqui pode me atender? Daí ele chega perto de mim e diz: ah, então você pode me ajudar. Ele me cumprimentou, mas mano, eu nunca levei um aperto de mão tão forte. Daí depois dele ter quase arrancado minha mão, ele fala: tá bom, onde tem a sessão de astronomia aqui? E quando eu mostro a sessão de astronomia pra ele, ele começa a pegar os livros e a dizer: não, mas isso aqui não me serve. Ah, mas isso aqui... não, esse aqui é ruim também. Ah, quantos livros horríveis. Ah, isso aqui também não me serve. Ah, livro ruim também. Você quer algum livro específico, senhor? Não, nenhum desses aqui me servem, mas ó, só vou te avisar uma coisa. Se você vê em 2030, aquilo ali, ó, não vai ser um asteroide não. Só isso que eu te digo. E quando ele ia comentar mais coisa comigo, chegou mais gente pra atender. Então eu tive que ir lá pra frente atender, porque o setor de astronomia também fica bem atrás. Só que quando eu terminei de atender as pessoas, eu ia voltar a fazer as coisas que eu tava fazendo, que foi organizar meu setor e tal. Mas quando eu ia começar a fazer isso, ele saiu do setor de astronomia e foi em direção à escada. Só que ele passou por mim e disse: cara, vocês têm que comprar livros melhores pra esse setor, porque nenhum de lá serve. Mas eu só te digo mais uma coisa. Lá pro 2040... vai chegar uma nave, bem grandona. E sabe o que tem dentro dela? Não sei. O que tem dentro dela? Ele olhou pros dois lados e falou: chega mais perto, chega mais perto. Jesus Cristo. É só isso que eu posso te dizer. E foi nessa hora que eu parei e refleti. Entendi foi porra nenhuma. E o pior foi que pouco tempo depois eu fui comentar pros meus colegas de trabalho sobre isso que aconteceu. E eles me falaram: cacete, é louco esse cara, hein? E é porque você não entendeu o moço que queria fazer pacto com São Cipriano pra virar o lobisomem albino. É, tem esse também. E porque você também não atendeu a moça que queria se comunicar com os dragões estelares. Que as constelações são na verdade dragões e ela queria se comunicar com eles. E foi aí que eu pensei que, cara, é a Santa Trindade da livraria. É tipo um culto, sabe? Cada um acredita em uma coisa e as três pessoas sempre voltam pedindo a mesma coisa. Não é querendo também julgar a crença de ninguém, mas assim do nada foi um pouco estranho. E por isso que eu digo não, o Sherazade não está à venda. Eu não vou mostrar pra ninguém. Ele está aqui. Seguro. Escondido. No meu bolso. Opa, oi, de novo aqui no final do vídeo. Agora não só pra agradecer, mas pra falar umas coisinhas também. E minha voz tá meio estranha porque eu tô gravando literalmente depois de acordar. O primeiro deles é que, caso você tenha notado, eu privei o meu último vídeo. Porque tava ruim. Era mais um vídeo explicando o que tava acontecendo naquela hora e era um vídeo explicando por que não ia ter vídeo. Mas já passou, então, bom, tô voltando a fazer.
E eu não excluí o vídeo não, eu só coloquei ele como não listado, então dá pra acessar ele pelo link. E outra vez, como você pode perceber, eu coloquei insert de vários e vários outros vídeos nesse, em várias partes. Daí eu deixei o link pra todos eles na descrição, com o timestamp de cada um. E claro, muitíssimo obrigado se você ficou até aqui, e perdão a demora de meses e meses pra postar uma coisa nova. E principalmente a todos os meus amigos que ficaram perguntando toda hora, cadê vídeo novo, cadê vídeo novo? Tá aqui, demorou mas saiu, mas obrigado de verdade pelo apoio. E é isso. Ah, mas antes, coloca a foto da galera da livraria de novo, rapidinho, rapidinho. Tá vendo aquele cara ali no fundo? É, você mesmo, vem cá, vem cá. Esse cara aí. Então, sabia que ele faz música? E música muito boa. Agora sim, é isso. Até! Você vai sempre estar